Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí na legenda, eu vou mostrar para vocês os conteúdos de história que mais caem no Enem. Então fica aqui comigo e confere o vídeo de hoje. Então eu vou começar mostrando para vocês por ordem de relevância, de importância. Porque, primeiramente, como que eu montei essa lista, né? Não tirei nada da minha cabeça. Eu peguei algumas das últimas provas do Enem e fui fazendo as questões, né? Fui vendo ali as questões de história que mais caem. Então, eu vou começar mostrando pra vocês o que é mais importante. Vocês realmente, assim, têm que se focar totalmente nisso, porque é o que mais cai. Porque tem algumas questões, assim, que vão cair, né? Mas cai uma lá que outra. E tem outros assuntos, gente, que sempre caem no Enem, né? Quase todas as provas, é quase que uma regra cair determinados assuntos e cair em quantidade, né? Às vezes mais de uma questão, duas, três, enfim. E eu vou começar por esses assuntos que são mais importantes, né? E como que eu montei a lista? Fazendo essas provas, né? Vendo essas últimas provas do Enem e também pesquisando em sites. E quando eu fui pesquisar nesses sites, eu percebi que não tem, assim, uma lista que seja bem completa e objetiva, né? E é isso que eu quero trazer pra vocês hoje. Porque quando eu fui pesquisar, por exemplo, aparece assim, história contemporânea, Brasil colônia. Isso não é muito específico, né? História contemporânea, por exemplo, vai de 1789 até os dias atuais, desde a Revolução Francesa até os dias atuais. Então isso não é nem um pouco específico, né? Dentro desse período de tempo, gente, aconteceu tanta coisa na história que não tem como, né, tu estudar tudo pra fazer uma prova, porque não tem só a história pra fazer no Enem, né? Tem outras disciplinas. Então, assim, o tempo que tu tem pra estudar e a quantidade de conteúdo, eu acredito que fazer uma lista mais objetiva e mais específica ajude muito. Então, foi o que eu tentei trazer pra vocês. E dito isso, eu quero trazer até o Enem, até novembro, né, que é quando vai acontecer o Enem, eu quero trazer videoaulas bem completas desses conteúdos que eu vou listar agora pra vocês. Então, até lá, eu quero trazer o máximo que der de conteúdos pra vocês. Não garanto que eu vou conseguir trazer todos, né, porque tem bastante conteúdo, mas eu quero tentar trazer pra vocês. Então, vamos lá, que eu vou fazer a lista agora. Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é mais importante que tu saiba pra fazer a tua prova de história no Enem? História do Brasil. Né? Isso é essencial que tu saiba. Mas história geral não cai? Cai. Mas o que é mais interessante que tu saiba? História do Brasil. Então, gente, depois eu vou deixar ali pra vocês a lista certinha, tá? Com todos esses conteúdos, todos esses assuntos aqui que eu vou falar agora. Vou montar a lista e vou deixar ali no comentário fixado ou na descrição do vídeo, tá? Mas voltando, história do Brasil. Vamos começar do início, gente. Brasil colônia, tá? Ali 1530, 1530 até 1822, que é a data da independência do Brasil. O que tu precisa saber de Brasil colônia pro Enem? Muito importante, né? O que acontece primeiro? O contato do europeu, do português, com o indígena que habitava o território que hoje nós chamamos de Brasil. Então esse primeiro contato, gente, ele é muito importante que vocês entendam. Não só o conteúdo é importante que vocês saibam, né, para toda a prova do Enem, mas o Enem, como todo mundo já sabe, é uma prova muito interpretativa, né? Sempre tem aqueles textos gigantes, né? E o que manda muito é a interpretação. Então, assim, é interessante que tu saiba o conteúdo, as datas, um pouco sim, vai ser importante, claro, né? Mas é importante que tu saiba interpretar, né? Então, esse primeiro contato ali da colonização, né, do português com o indígena, como que se deu esse contato, né? A gente sabe que não foi um contato pacífico, não foi uma coisa super tranquila e amistosa, né? Não foi assim. Teve exploração, teve escravidão indígena, teve a catequização dos indígenas, isso é muito importante. Eu tava fazendo a prova ali, acho que de 2020, e tinha ali, acho que uma ou duas questões, né, 2020, 2021, sobre a catequização, né? Como aconteceu essa catequização, como se deu, né? Houve respeito do europeu, do português com o indígena, eles respeitaram as diferenças, a alteridade, né, as diferenças entre a cultura, a religião, né, o modo de vida dos indígenas. Não houve isso, né, gente? Isso é muito interessante que vocês entendam como se deu esse processo, como se deu esse relacionamento, esse primeiro choque, assim, dessas duas culturas, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. E também, né, reforçando aqui sobre a catequização, né, dos jesuítas aqui no Brasil com os indígenas. Outra coisa ainda dentro de Brasil colônia, não é tão importante, tão essencial quanto esse que eu falei agora, quanto esses assuntos que eu falei agora há pouco, mas é interessante que vocês saibam, né, tenham pelo menos assim um panorama geral assim do que aconteceu, né? A questão dos ciclos econômicos. No Brasil colônia, a gente teve ali, não só no Brasil colônia, né, mas enfim, a gente teve a questão dos ciclos, os ciclos econômicos. Em determinados períodos, a gente teve um produto, né, algo que era a característica principal da economia naquele momento. Por exemplo,
o ciclo do açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café. Então é interessante que vocês saibam pelo menos um pouquinho, né? Eu falei até disso no meu Instagram lá, uma curiosidade histórica que eu postei lá no meu Instagram essa semana. Então é interessante que vocês saibam um pouco disso. Outro ponto interessante também, gente, que isso assim é um assunto bem, como eu posso dizer, um pouco polêmico e também bem tradicional assim na história do Brasil, que é a Inconfidência Mineira, né, gente? Aconteceu lá em 1789. Por quê? Não necessariamente tu precisa entender tudo que aconteceu em volta da Inconfidência Mineira, mas entender a parte que eu falei da interpretação na prova do Enem, isso é muito importante. A questão das construções históricas, não só para esse assunto em específico, mas para vários outros. Eu vou dar exemplo também lá na Idade Média que isso vai fazer sentido. A questão das construções históricas. Por exemplo, aqui um pouquinho de aula de história no meio dos conteúdos. O Tiradentes, né, a figura tão marcante da Inconfidência Mineira, ele não tinha a importância que tem hoje na época da Inconfidência Mineira. Isso foi, na verdade, uma construção histórica que ele foi ter importância, ser um mártir, uma figura tão importante assim, na época do Brasil República, com a proclamação da República. Na época que aconteceu isso no Brasil, a Inconfidência Mineira, praticamente aí 100 anos, um século antes, ele não tinha essa mesma importância. Então essa coisa das construções históricas são muito importantes que vocês se atentem, tá? Depois, gente, governo joanino, né, que foi ali a parte do governo do Dom João VI. Isso é muito importante que vocês saibam também. A vinda da família real para o Brasil lá em 1808. Como que se deu a vinda da família real para o Brasil? Falei disso no meu Instagram também lá com outra curiosidade histórica. Vou deixar aqui meu Instagram também para vocês, se vocês quiserem me acompanhar lá, que eu posto bastante curiosidade histórica e é uma forma muito interessante de aprender história, só que mais dinâmica, mais divertida, né? Então, como se deu essa vinda da família real? No contexto das guerras napoleônicas, né? O que aconteceu de mudança? Essa questão também das mudanças sociais, né? Do social, das pessoas, né? Da população em geral, isso é muito importante também no Enem, né? O que mudou, né? Com a vinda da família real para o Brasil? Isso é muito importante que vocês saibam. Depois, gente, independência do Brasil lá em 1822. Como que se deu a independência do Brasil? Houve luta pela independência do Brasil? Essas coisas são interessantes de vocês estudarem também, né? Porque esses processos, o nome já diz, né, gente? São processos, essas coisas não acontecem da noite pro dia. Num dia não é independente, no outro é. Sempre tem luta, tem processos, né? Isso vai acontecendo. Então é importante que vocês se atentem a esses detalhes. Brasil e Império. O que cai de Brasil e Império no Enem? Vamos lá, gente, o que é mais importante? Primeiro e segundo reinado. A gente vai ter ali o primeiro reinado com Dom Pedro I, depois ele vai para Portugal, deixa Dom Pedro II aqui, só que ele ainda é muito novo, né, para assumir o trono. Então, o que acontece no Brasil? Período regencial. Também é importante que vocês se atentem a esse detalhe do período regencial. Depois ainda eles vão antecipar a maioridade de Dom Pedro II para que ele possa assumir, né? Aí com o segundo reinado, né, do Dom Pedro II, a gente vai ter o que lá em 1888? A abolição da escravidão. Gente, um parêntese aqui, né? Um parêntese bem grande. A abolição da escravidão é uma coisa muito importante que vocês têm que estudar. Não só a abolição em si, né? Mas a escravidão como um todo, a escravidão africana no Brasil. Esse é um tema que sempre cai no Enem, sempre vai cair, porque é muito importante. Isso faz parte da história do Brasil. Durante anos fez parte da história do Brasil. E não só isso, tem reflexo na nossa vida até hoje. O Enem vai te cobrar isso, né? Como é que foi depois da abolição da escravidão? Como é que é hoje em dia? Ainda existe preconceito? Existe, claro que existe, né? Mas o Enem vai trabalhar em cima disso. Depois a gente vai ter lá em 1889 a Proclamação da República. Com a Proclamação da República a gente vai ter o quê? A Primeira República ali, né? As oligarquias, o voto de cabresto. Isso é interessante que vocês estudem, porque são assuntos assim clássicos, né? Que sempre caem no Enem, né? A República do Café com Leite, o voto de cabresto, como eu já disse, né, revolta da vacina, essas questões assim mais clássicas da história do Brasil, né, que sempre caem, sempre são comentadas, né, nunca ficam de fora. Então é importante também que vocês se atentem a esses pontos. Ainda em Brasil República, o que é importante que vocês saibam? Que sempre cai, é regra, sempre vai cair no Enem. Era Vargas. Fazendo as provas ali, gente, às vezes tinha numa mesma prova 2, 3 questões de Era Vargas, às vezes até mais. Então é importante que vocês saibam. O que eu tenho que saber de Era Vargas, Fernanda? Vamos lá. Direitos trabalhistas, isso aí é um marco, né, do governo Vargas. O governo Vargas foi importante por vários motivos, né? A conquista dos direitos, né, dos direitos trabalhistas, a criação de instituições, as mudanças sociais, né? Foi um governo muito marcante no Brasil, durou bastante tempo também, mas o que é muito importante que vocês saibam, que geralmente é cobrado, são esses direitos, né? Os direitos que foram conquistados ali, né? Esses direitos trabalhistas, as mudanças que ocorreram na sociedade com o governo Vargas, então foquem nisso.
Outro assunto que é de extrema importância, que sempre cai e que foi muito importante na história do Brasil, né? Um período muito marcante, a ditadura militar, aquele período ali que vai de 1964 até 1985. O que é importante de saber sobre a ditadura militar? Privação de direitos, gente. Volto de novo ao assunto das mudanças sociais, né? A privação dos direitos, o AI-5. Importante estudar o que foi o AI-5. Depois eu vou fazer um vídeo completo aqui no canal explicando pra vocês, né? Mas tô aqui já dando os pontos importantes que vocês vão precisar estudar. Então, a privação de direitos, o AI-5, a extinção dos partidos políticos, né? A perseguição tão grande que aconteceu durante a ditadura militar, o movimento Diretas Já. Então, todos esses assuntos são de extrema importância, né? Esse momento, esse período da ditadura militar no Brasil é um período que foi, assim, extremamente marcante na nossa história, né? Muito triste. Pessoas foram perseguidas, mortas, torturadas, né? Aconteceu muita coisa ruim mesmo nesse período. Isso é um assunto que frequentemente ele é abordado no Enem, então é importante que vocês estudem também. Então, de história do Brasil, o mais importante é isso, até a ditadura militar. Se tiver algum outro assunto que eu deixei passar aqui, depois eu boto ali na legenda, né, na descrição. Mas o mais importante que vocês realmente assim se dediquem na hora de estudar são esses assuntos que eu enumerei agora para vocês. Agora de história geral, o que eu vou estudar de história geral? Vamos começar então pela Idade Antiga, né? Idade Antiga, tu vai estudar basicamente Grécia e Roma. Na Grécia, o que é importante estudar? A democracia, né? A característica mais marcante talvez ali da Grécia Antiga seja justamente a democracia da Grécia. De Roma, a República Romana. Estudar o que na República Romana? Os plebeus que queriam direitos, as leis das 12 tábuas, né? De novo entra a questão aí dos direitos, da conquista pelos direitos, da luta pelos direitos, né? Então estudem isso também. Idade Média, então. O que é importante estudar na Idade Média? Como eu falei antes para vocês sobre as construções históricas, vou agora dar o exemplo na Idade Média. A Idade Média, para quem não sabe, né? Muitos já sabem, mas a Idade Média ficou conhecida como Idade das Trevas. Mas quem é que deu esse nome de Idade das Trevas? Foram as próprias pessoas que viviam durante a Idade Média? Não, foram os iluministas lá na Idade Moderna. Não foram eles que se chamaram que eles viviam na Idade das Trevas. Isso é uma construção histórica, né? Então, esse estigma que existe em volta da Idade Média, de Idade das Trevas, né? De falta de conhecimento, que o conhecimento se apagou, né? E só vai vir de novo lá com o renascimento científico, enfim. Esse estigma que existe em volta da Idade Média é interessante que vocês prestem atenção. Outros dois pontos bem importantes de Idade Média. Feudalismo e cristianismo, né? O papel da igreja na Idade Média. Quando a gente fala de Idade Média, geralmente duas coisas vêm na nossa cabeça, né? A igreja e o feudalismo. O feudalismo a gente estuda muito, né? Lá no ensino fundamental, né? A questão dos castelos, tudo, os feudos, né? E a igreja também, por quê? A igreja vai ter um papel muito grande durante a Idade Média, né? A gente sabe que o cristianismo, ele surge lá no Império Romano, né? Primeiro os cristãos são perseguidos, depois o cristianismo se torna a religião oficial do Império, mas o papel mais importante, onde a igreja vai ter mais poder, vai ser justamente na Idade Média, né? Por isso também que ela vai ser conhecida depois como Idade das Trevas, porque na concepção dos iluministas, posteriormente, né, que vieram depois, na concepção deles, houve um apagamento do pensamento humano, né, do pensamento do homem, onde o homem era o centro, né, o antropocentrismo. O antropocentrismo deu lugar ao teocentrismo na Idade Média, onde Deus era o centro, né, o pensamento divino era o centro, o pensamento divino era a justificativa para tudo, né, todas as explicações para todos os questionamentos se encontravam aonde? No livro sagrado, na Bíblia. Então, esse papel da igreja na Idade Média é muito interessante que vocês estudem, tanto a igreja quanto o feudalismo, né? Assim como também a questão da construção histórica que eu falei, né? Ali de Idade das Trevas. Ainda dentro de Idade Média, outra coisa assim que pode ser que caia também, eu vi em alguma das provas, as reformas, uma protestante lá com Martinho Lutero, essa insatisfação que os cristãos estavam tendo ali com o domínio que a igreja tinha, o poder que a igreja tinha, essa coisa assim de não poder contestar, o que a igreja falava era absoluto, né, e não podia contestar, então isso é interessante também que vocês deem uma atenção, porque pode ser que caia, né, alguma das provas ali que eu tava fazendo, eu vi algumas questões sobre, então se atentem a isso. A Idade Moderna. O que eu preciso saber de Idade Moderna para o Enem? Uma coisa que a gente estava falando agora há pouco, o iluminismo, gente, os pensadores iluministas, né? O iluminismo, ele vai na contramão da Idade Média, né? Ele vai contra esse século das trevas. O iluminismo é o século das luzes, né? Essa iluminação científica, o homem, a importância do homem, né? Do saber do homem e não mais a importância da igreja. Então, o iluminismo e os pensadores iluministas ali,
é importante também que vocês estudem porque provavelmente vai cair no Enem. Outra coisa que é um símbolo da Idade Moderna, o absolutismo. O absolutismo foi aquele período em que os reis, os monarcas, detinham todo o poder nas suas mãos, era um poder absoluto. Por isso o nome absolutismo, né? Então esse período foi muito marcante, né, o absolutismo, principalmente lá na França, né, com Luís XIV, que é o símbolo, né, o grande símbolo do absolutismo. Juntamente com o absolutismo, também na França vem a Revolução Francesa, né, que é um grande marco na história da humanidade, né, e ele marca justamente a passagem da Idade Moderna, o fim da Idade Moderna, para a Idade Contemporânea, né, ali em 1789, com a Revolução Francesa. O que tu precisa estudar de Revolução Francesa? Tem muita coisa envolvida na Revolução Francesa, né, mas o que é muito importante que tu saiba são os ideais, né, os ideais da Revolução Francesa. O que o povo estava pedindo com a Revolução, né, ideais de liberdade, de igualdade, direitos que o povo pediu lá na Revolução Francesa e que o povo conquistou, que a gente tem até hoje, que a gente tem por causa da Revolução Francesa, né? Então, é um marco muito importante, como eu falei, e é bem interessante que vocês estudem. Outro ponto também, outra revolução, a Revolução Industrial. Por que é importante estudar a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial lá na Inglaterra. Ali, gente, com a Revolução Industrial vai começar o quê? Os operários, né, o movimento dos operários, a luta por direitos trabalhistas, né, quando surgiram as fábricas lá com a Revolução Industrial, não existia horário de trabalho, não existiam leis trabalhistas, direitos trabalhistas, né, então os operários, o movimento dos operários que vai começar a trazer isso, essa busca pelos direitos, né, isso também é importante. Vejam que sempre tem, isso é muito marcante em todos os conteúdos que eu tô falando, tanto a história do Brasil quanto a história geral, essa questão dos direitos. Esse é um ponto que vai ser muito marcante em todos os assuntos que tu for estudar para o Enem, né? Essa questão da conquista dos direitos, da luta principalmente pelos direitos. Então, todo assunto que tu for estudar, lembra, tu vai lembrar desse vídeo de tanto que eu falei, mas tem que entrar na tua cabeça, que isso é muito importante. Então, não vai esquecer mais. Então, basicamente, de Idade Moderna foi isso. Aí, depois da Idade Moderna, ali de 1789 em diante, vem a Idade Contemporânea. E o que aconteceu de 1789 até os dias atuais? Muita coisa, né? Muita coisa aconteceu. Mas tu não tem como estudar tudo que aconteceu até hoje para fazer a prova, né? Então, o que é mais interessante que tu saiba? Os regimes totalitários, né? O nazismo lá na Alemanha, o fascismo na Itália, as grandes guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria, extremamente importante, né? Por quê, gente? A Guerra Fria representou aí a divisão, né, a polarização do mundo entre o bloco capitalista, né, os Estados Unidos, e o bloco socialista, que era a União Soviética, né? Essa questão também da União Soviética, né, do fim da União Soviética, né? Então, isso tudo é bem interessante que vocês estudem na Idade Contemporânea. Depois a gente tem também a quebra da Bolsa de Nova York, que é interessante que vocês estudem também. E basicamente, de Idade Contemporânea, eu acredito que seja isso. E depois tem alguns outros pontos que são interessantes também, mas eu vou separar eles agora. E aí, por que eu separei, então, esse outro ponto, né? Porque ele não está necessariamente inserido dentro de um recorte temporal, né? Mas ele é extremamente importante, porque isso sempre cai no Enem, e é muito importante que vocês saibam que é o quê? A questão do patrimônio, memória, né? O que é o patrimônio? O patrimônio é algo que deve ser guardado, que deve ser preservado, a preservação dos patrimônios. E o patrimônio, isso até foi uma questão do Enem, eu não lembro de qual agora, mas o patrimônio pode ser dividido, geralmente, entre patrimônio material e imaterial. O que é o patrimônio material? Tudo aquilo que pode ser tocado, né? O que é palpável. Uma estátua, um livro, um quadro, né? Uma obra de arte, isso é patrimônio material, que pode ser tocado. Agora, o que é o patrimônio imaterial? O patrimônio imaterial é aquilo que pode ser uma expressão, uma dança, né? Um modo de fazer alguma coisa. São tradições que às vezes são passadas oralmente, né? De geração em geração, mas não que necessariamente vai ter algo palpável, né? Que tu vai poder tocar. Uma dança, um modo de fazer alguma coisa. Isso é patrimônio imaterial. Essa questão do patrimônio, da preservação, principalmente dos patrimônios, né? Tanto material quanto imaterial, é muito importante e sempre cai no Enem. Então, se atentem novamente a esse detalhe. Então foi basicamente isso, gente, o vídeo de hoje. Tentei trazer aí pra vocês esses conteúdos que realmente, assim, não podem ficar de fora da tua prova. Tu realmente tem que dar mais atenção, né? Espero que tenha ajudado vocês. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar teu like aqui, porque deu bastante trabalho pra fazer, pra pesquisar. Comenta aqui embaixo também que vídeos que tu gostaria, quais assuntos que tu tem mais dificuldade, que tu precisa que eu traga aqui primeiro, porque como prometido eu vou trazer esses conteúdos pra vocês em videoaulas. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Beijo!